Vamos estar orando pelo nosso pastor, que vai estar trazendo a palavra. Senhor amado Deus, em nome do teu Filho Jesus, estamos diante da tua presença nesta noite, ó Pai querido, Pai santo. Te pedimos, Senhor, porque precisamos e necessitamos de escutar a tua palavra. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Usa o teu servo, Senhor, como tem usado nas tuas mãos, e fala conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, quero saudar a todos na paz do Senhor nesta noite. Louvamos a Deus, porque mais uma vez estamos na sua casa. Creio que Deus já falou aos nossos corações através dos louvores e vai continuar falando agora através da sua palavra. Fique orando por mim, para que Deus me use como um instrumento, né? Qualquer um obreiro teria condições de estar aqui, mas aprove a Deus me escolher para hoje, nesta terça-feira, compartilhar com os irmãos aquilo que Ele colocou no meu coração. Todos são muito bem-vindos. Estou vendo ali o irmão Claudio Mir, sua esposa, irmã Patrícia. Vou uma hora fazer uma visita aos irmãos, não é? Mas creio que o irmão está com aquela esperança viva no coração, que só o crente tem. Aleluia, só o crente tem essa esperança. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 em diante. Nós vamos ler alguns versículos e depois nós vamos compartilhando alguma coisa. Vamos ler e depois os irmãos vão sentar, porque vamos ficar um pouquinho sentado. Diz assim, o título é A Unidade dos Membros do Corpo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? São duas perguntas. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos, não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Amém. Pode se assentar. Foi grande leitura, né? Mas para nós entendermos aqui, faz necessário. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve esta primeira carta à igreja que está lá na cidade de Corinto. A cidade de Corinto, ela era uma cidade próspera,
havia muito comércio nesta cidade, era uma cidade que crescia muito, né, uma cidade grande, ela era cidade que tinha muitas atividades. E na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, então, abriu uma igreja lá. Na segunda viagem, o apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias. Nessas 3 viagens, ele abria igrejas, depois as que já estavam abertas, ele passava por lá de novo, ele fazia as visitas. E aqui, nessa igreja, na cidade de Corinto, ele abriu essa igreja na sua segunda viagem. A igreja de Corinto era um problema para o apóstolo Paulo. Quando a gente lê assim a carta, né, as 2 cartas que ele escreve à igreja de Corinto, ali, eu acho que era uma igreja que tirava o sono do apóstolo Paulo. Apesar de ser a única igreja que ele diz que tinha os 9 dons. Ele fala no capítulo 1, ele diz no versículo 7, de maneira que nenhum dom vos falta. Então, nessa carta ele trata também dos dons do Espírito Santo, mas ele já diz aqui que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Então, por aí a gente já vê que parece que é uma igreja boa de se congregar, não é? Mas aí tu vai andando mais um pouquinho e aí aparecem os problemas. E aí depois no capítulo 3, ele diz assim, vocês são carnais. Então veja, aquela igreja que tinha todos os dons, ali ele diz que não podia nem a falar como espirituais, ele disse, olha aqui, eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais. E aí ele diz por quê? Porque havia divisões entre eles. E aí ele segue dizendo, né, os grupos que tinha lá, tinha o grupo de Paulo, Apolo, de Pedro e de Cristo, então tinha algumas facções ali naquela igreja de Corinto. Isso nos mostra, irmãos, que nem tudo às vezes é o que parece, né? Nem tudo é o que parece. Tem um ditado aí fora que diz, nem tudo que reluz é ouro, né? Então, assim, quem entrasse primeiramente naquela igreja ali, né, fosse ver as manifestações do Espírito Santo, não conhecia o que acontecia realmente naquela igreja. E ele segue tratando de muitos assuntos ali na igreja de Corinto. No capítulo 5, ele trata de assuntos morais, bem pesado o assunto. Ele diz, olha, nem no meio dos gentios, que era, né, o povo que não era judeu, nem no meio dos gentios se vê uma aberração dessas que vocês fazem aí, né, de um filho abusar da esposa do seu pai. Então vejam a gravidade de coisas que aconteciam ali naquela igreja. Depois ele fala dos litígios dos irmãos, também no capítulo 6, discussões, brigas, né, problemas que aconteciam ali no meio do povo, e eles levavam esses problemas lá para os julgadores de fora. E aí ele traz, por acaso vocês não sabem, diz ele, vocês não sabem que vocês hão de julgar as pessoas do mundo, inclusive julgar os anjos? Não tem alguém aí capaz de decidir os problemas entre vocês? Então ele vai pegando pesado ali na igreja de Corinto. Depois, no capítulo 8, ele trata da liberdade cristã. Os irmãos devem já ter visto lições sobre isso aí, né, do comer carne sacrificada, essas coisas assim. Aí ele resume, né, sobre a liberdade cristã,
Ele diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, não é? Tudo me é lícito, mas nem tudo é proveitoso. Então, esse é um princípio que todo cristão deve adotar ao fazer e não fazer alguma coisa, né? Se convém, às vezes é lícito, mas não convém. Às vezes pode, mas não traz proveito nenhum. Então é um princípio que ele usa aqui quando fala da liberdade cristã. E muito conhecido também a conduta na ceia, no capítulo 11. Sempre nós lemos aqui na ceia do Senhor as orientações que ele dá para o partilhar do pão. E no capítulo 12 ele começa falando sobre os dons espirituais, a diversidade dos dons espirituais. E chegamos então no versículo 12, capítulo 12, versículo 12, que trata sobre a comparação da igreja como um corpo. E isso se fazia necessário porque ele queria mostrar que a igreja do Senhor, ela é uma. Tem que haver unidade, tem que haver comunhão. Lembra o que nós vimos no capítulo 3, sobre as facções, os grupinhos que se formaram lá naquela igreja? Aquilo era um princípio de divisões que estava acontecendo. E aqui então ele chega e traz este ensinamento sobre a unidade dos membros do corpo de Cristo, ou seja, dos membros, né, que compõem a igreja do Senhor. E ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros. Então, para nós entender bem isso aqui, nós temos que realmente, né, nos olhar. Era isso que ele estava dizendo, tem que olhar para um corpo. Ele traz esse exemplo como a igreja de Cristo. Inclusive foi uma das lições da escola bíblica, né, as imagens, figuras que representam o corpo de Cristo, não é? Corpo, noiva, né, esposa, tem também sacerdócio real, geração eleita, lembra que nós vimos isso aí, né? Povo adquirido, nação santa, tudo isso são imagens, símbolos, representações da igreja do Senhor. E aqui ele traz como um corpo. Vocês estão dizendo aqui, ele está dizendo, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Assim Cristo também é. Olha a comparação que ele faz a comparação do corpo com Cristo. Fala de unidade. Ele começa de um para muitos membros. Os irmãos estão acompanhando ali, pode abrir a Bíblia aí, 12. Porque assim como o corpo é um. Então ele traz essa imagem. Corpo, uma unidade. Mas esse corpo tem vários membros. Aí ele faz o inverso agora. Aí ele vem dos membros. E ele diz, e muitos membros também são um. Isso aqui combate totalmente aquela divisão que estava acontecendo lá no capítulo 3. Este ensinamento da unidade do corpo de Cristo. Então todos fazemos parte deste corpo. E aí ele diz, pois todos nós fomos batizados em uma mesma origem, em um espírito, ele está dizendo aqui, formando um corpo. Aí ele traz todas as classes, né, que eram conhecidas naquela época, quer judeus, quer gregos, né, a parte religiosa aqui, e a parte social aqui, quer servos, quer livres, todos
temos bebido de um mesmo Espírito. Então, olha, todos estão sendo nutridos pela mesma fonte, que é Cristo. Inclusive, lá em Efésios, no capítulo 5, quando ele fala ali do relacionamento do marido e mulher, quando ele diz que Cristo é a cabeça do corpo. Então, mostrando que nós somos os membros do corpo, mas nós temos uma direção. Não estamos perdidos. E temos uma direção que é Cristo. Então, aqui fala de relacionamento entre as pessoas. Todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Aí tanto faz se é judeu, se é gregos. Era complicado para a época ali, livres e escravos, porque não existia muito essa comunhão, As classes sociais eram bem divididas. Mas aqui ele está dizendo, olha, no corpo de Cristo não tem essa divisão, que a sociedade impôs, que lá fora tem. Lá existe essa divisão, lá tem escravo, lá tem livre, lá tem judeu que acha que é o portador de todas as boas novas, e tem os gentios que estão chegando. E até teve um problema, lá em Atos dos Apóstolos, lá, que surgiu sobre os judeus com gentios, da parte da circuncisão. Havia essas rixas, essas brigas, e aqui ele passa o rodo aqui, ele limpa, olha, não tem isso entre vocês, porque a fonte é uma só, a origem, a virtude, a graça, a unção, a vida de vocês são nutridos por um Espírito só. Aleluia, glória a Deus. Bebem, diz ele aqui, bebem de um Espírito. Não é bebem de espíritos, bebem de um. A fonte é uma só. Glória a Deus. Depois, ele segue dizendo aqui no versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vejam novamente o corpo, não é um membro, vários, mão, braço, perna. Isso forma o corpo. É o exemplo que ele traz aqui. Nós temos que sempre olhar para a funcionalidade do corpo, as funções, e olhar para a igreja de Cristo. Quando eu falo em igreja, os irmãos sabem que tem dois tipos, Tem a igreja local, que a gente viu isso aí também no ensino. A igreja local é aquela igreja com endereço, quando você diz, vamos na igreja em tal lugar, ali está organizada, tem as salas, tem os departamentos, tem quem vai dirigir. Isso é chamado da igreja local, que é localizada no espaço. E tem também a igreja como organismo vivo, a igreja espiritual, a igreja universal, aquela que se reúne em todo o mundo, não depende de um local físico. E aqui está falando da igreja espiritual, onde cada um de nós fazemos parte deste corpo. E aí ele segue dizendo no versículo 15, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E a mesma coisa com a orelha aqui, a orelha e o olho. Se a orelha disser, não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo?
Os irmãos sabem que, né, isso é fácil de nós entender. Cada parte, cada membro do nosso corpo tem uma função. As mãos, os olhos, né, orelha, pé. Cada um faz a sua parte. Assim é no reino de Deus. Porque Deus colocou cada um no seu lugar para fazer aquilo que Ele determinou. Isso aqui nos mostra, irmãos, que todos nós podemos fazer alguma coisa no reino de Deus. Todos. Eu não vou deixar de fazer parte do corpo se eu fizer aquilo que eu gostaria de fazer. Não estou fazendo tal coisa, eu gostaria de fazer isso, não estou. Me colocaram em outro lugar, estou fazendo outra atividade, estou em outro departamento, mas eu queria estar lá. Mesmo que você não esteja naquele lugar que você gostaria, fazendo o que você gostaria, mesmo assim, a Bíblia está dizendo aqui que você é parte do corpo. Se o olho, olha o que está dizendo, né? Se o olho disser, porque... Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, é a afirmação da orelha. Aí ele diz, não, por causa disso não é do corpo também? É do corpo, faz parte do corpo. Todos nós que trabalhamos no reino de Deus, fazemos parte do corpo. E aí ele segue dizendo, olha, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Por isso que tem as divisões de tarefas. Cada um fazendo uma parte. Cada um dando a sua contribuição no reino de Deus. Fazendo aquilo que está ao seu alcance. Não importa, às vezes, o trabalho que alguém está desempenhando não é o trabalho visível, não é? Que aparece aos olhos do homem. Mas aos olhos de Deus, todo o trabalho é visto. Todo o trabalho aparece. Quando se vê alguém vindo à frente, se rendendo aos pés de Cristo, sendo transformado aqui, os obreiros colocando a mão, não é, abençoando aquela vida, a igreja está vendo, quando vem algum enfermo, né, os obreiros oram, ungem com óleo, a pessoa é curada, ali estão vendo. Mas teve uma outra parte do corpo, uma outra, né, um outro membro do corpo, que começou aquilo que terminou aqui, que não viram. Aí ele chegou lá na casa daquela pessoa, na terra, no chão batido, lá na rua de poeira, e convidou, vamos na igreja hoje tem culto de ensino, vamos lá ouvir uma palavra de Deus, hoje tem culto da família, vamos ouvir, você vai receber uma oração. Não tinha luzes lá, bastante luz lá na rua. Só a pessoa foi lá e convidou e trouxe aqui. É o corpo funcionando, com seus membros. Pequenos, às vezes não estão vendo, não é? Ninguém está vendo o meu coração, mas ele está trabalhando. Se ele resolve parar agora, vou fazer greve. Ninguém me elogia, ninguém vê, eu não apareço, eu quero estar pelo lado de fora, e resolve parar. Imagina, se os nossos membros resolvem, né, fazer uma greve porque todo mundo quer aparecer, quer ser o melhor, quer estar em destaque, o corpo não vai funcionar, não vai andar. Por isso que Deus, Ele colocou cada coisa no seu lugar, diz o verso 18, mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles, como Deus colocou?
como quis. Como quis. Então você está no lugar que Deus quis que você estivesse, fazendo o que Deus quer que você faça. Não queira o lugar de ninguém. Se você é olho no corpo, seja olho até o final. Se você foi chamado para ser orelha, seja orelha até o final. É isso que a Bíblia está dizendo. Não deseja o que é do outro, porque o que é do outro nunca vai servir para ti. O que é do outro nunca vai servir para mim. O que é meu, o que é teu, é teu. Glória a Deus, aleluia. Esse dia eu estava lendo a Bíblia e me chamou a atenção uns milagres na Bíblia. E sabe que os grandes milagres que a Bíblia registra, grandes milagres, aconteceram com pequenas atitudes de pessoas que nem eram para falar nada, eram para ficar quietas. Lembra do milagre de Naamã, lá no Antigo Testamento? Quem olha esse milagre assim, vê lá, né, o homem, aquele general, poderoso, grande, até ele não entendeu nada, até aquele general, ele foi lá para Eliseu orar pela lepra dele, Eliseu nem recebeu ele, né, mandou, vai lá, toma banho no Rio Jordão, mergulha 7 vezes que tu vai ficar limpo. Ele diz, assim não. Eu pensei que ele ia sair, ia invocar o Deus dele, ia passar a mão nas minhas feridas, ia fazer um escarcéu. Claro, ele era acostumado com isso, né? Era uma pessoa importante no reino dele. Quem sabe quantas festas não tinha ali, pessoas estendendo os tapetes para ele, né? Passar, e todo mundo gritando, Naamã, nosso comandante, blá, blá, blá. Mas com Deus é diferente, com Deus é do jeito de Deus. Aí quando a gente vê esse milagre, olha, curou, foi curado. Mas aconteceu, o milagre começou com uma escrava, uma criança, escrava, que teve a audácia de falar para a senhora dela. Naquela época, escravo, né, chegar para a senhora e ter coragem de falar, corria até o risco de levar uns petelecos. Mas ela, vendo toda a situação, ela diz, se o meu Senhor tivesse lá em Samaria, ele ia ver que lá tem profeta de Deus. E aí, pronto, dali, pode ver, dali foi só uma sequência de atos, de ações, que culminou com a cura de Naamã. Às vezes o teu milagre, a tua vitória, aleluia, está na palavra daquele membro, daquela pessoa que você menos espera, que não está em destaque, não está em evidência, mas é a palavra de ânimo dele, dela, que diz assim, eu estou contigo, eu estou do teu lado, vamos junto, eu sei que está doendo, eu sei que está difícil, mas tu tem um amigo, tu tem um companheiro aqui do teu lado. Porque lá nesse milagre de Naamã, quando ele não quis do jeito de Eliseu, a Bíblia diz que ele se preparou para voltar, né? Ele ia voltar para a casa dele. Não, se é me banhar em rio sujo, então me banho lá nos meus rios, lá do meu reino, que são bem limpinhos. Aí a Bíblia diz que os servos dele que estavam com ele, olha só, novamente, né? Os servos dele disseram, mas Senhor, se ele mandasse fazer uma coisa difícil, tu não ia fazer? Foi só isso que ele mandou fazer, só tomar banho, só mergulhar, só um mergulho aí. Quem sabe até seria bom se tivesse calor, né? Dar uma refrescada. Vejam, outra palavra ali de pessoas, né, vamos dizer assim, que não eram os principais atores ali, porque os principais atores ali é Deus, né, Naamã e o profeta Eliseu. Mas ali os outros atores, a menina escrava e os servos, tiveram palavras fundamentais.
para a realização daquele milagre. Voltando para a nossa história aqui, são os membros que às vezes, a Bíblia está dizendo aqui, ó, que nós nem valorizamos às vezes. Não é? Estão começando ali, às vezes não são aquela pessoa espiritual que você gostaria que ele fosse, que ela fosse, mas é do corpo também. Está bebendo do mesmo Espírito, a Bíblia está dizendo aqui, na mesma fonte. Ajude ele, aleluia. Pode estar machucado, sim, pode estar machucado, dói todo o corpo, não é assim? Chega lá na tua casa agora e dá um chute, assim, né? Tira o sapato e dá um chute, se possível, na beira da cama, ali, bem duro ali, dá um chute, tu vai ver. Vai doer todo o corpo vai sentir. Às vezes tem pessoas que machucam os outros, ferem os outros. Aleluia. Na verdade, está castigando todo o corpo. Todo o corpo está sofrendo. Todo o corpo sente dor. Aleluia. Glória a Deus. E aqui então ele está tratando sobre o corpo de Cristo. A igreja. Versículo 18, nós vimos, né? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um como Ele quis. Então Deus conhece a minha estrutura, a tua estrutura. Ele sabe do que eu sou capaz. Ele sabe. Eu sempre quis ser, irmãos, eu sempre quis ser músico, eu sempre quis tocar, mas nunca consegui. Tentei. Aí eu tenho uma inveja santa de quem toca. Eu fico admirado nos irmãos, e toca, como é que consegue, né? Mexer os dedos ali, tudo certinho. É Jesus, né? Pois é. Só que Jesus disse assim, ó, eu queria ser o olho, né? O tocador, vamos supor, né? O ouvido, sei lá. Aí Jesus disse assim, ó, não, tu vai ser outra parte do corpo. Tu vai fazer outra coisa do corpo. Mas tu vai ser do corpo também. É isso que aqui 1 Coríntios nos ensina. Você faz parte do corpo de Cristo. Deus tem uma tarefa, uma função para você, e a tua função não é melhor nem pior do que a outra. Aleluia. No todo, quem ganha é o reino de Deus. No final, o lucro é almas, como foi falado aqui. São almas que são ganhas para o reino de Deus. E o versículo 19, ó. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Se todos fossem a mesma coisa. Não dá nem para identificar, seria uma aberração, né? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagina se entrasse uma mão caminhando aqui, né? Uma aberração, não é? Mas entra um corpo com os membros. Entrou fulano, entrou a fulana. Pessoa identificada. Depois ele segue dizendo, ó, no versículo 21 até o 26. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E aqui ele segue dizendo, né, todos têm a sua importância, a sua utilidade. E no 25, para que não haja divisão no corpo, mas antes tem os membros igual cuidado uns dos outros. Todos.
ajudando naquilo que podem, cuidando uns dos outros. Na obra de Deus, irmãos, não tem lugar para individualismo. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. O próprio Jesus deu exemplo disso, quando ele foi escolher aqueles que iam continuar a sua tarefa, a sua obra, ele escolheu 12, para junto com ele aprender. Então ele deu ensinamento, fez a escola com aqueles 12, e aqueles 12 então multiplicaram. Sempre foi assim. Ninguém faz nada sozinho, e aqui é este ensinamento que a palavra de Deus está nos trazendo. Olha, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de ti, e nem a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Eu não sei o que os irmãos precisam, mas eu sei que nós fizemos parte do corpo. Eu oro por vocês, vocês oram por mim. Não é? Eu me preparei, estou trazendo uma palavra. Outro dia eu vou sentar e vou ouvir vocês ensinar, vou ouvir vocês a cantar. Aleluia, e é assim o corpo, cada um traz a sua contribuição. Isso aí combate, não é, todo o sentimento de inferioridade. Sabe aquela pessoa que acha que não tem importância? Não é, para que eu sirvo? Eu estou tanto tempo lá, não sou usado, ninguém me chama. Talvez o teu trabalho não é para ficar em evidência, talvez o teu chamado, a tua parte no corpo é aquela pessoa que traz as vidas para cá, como eu falei, aquela que vai lá no bairro, que vai na casa, que convida, que chama. Talvez essa seja a sua função no corpo. Aí aquela pessoa vem aqui, escuta o louvor, escuta o coral, escuta os músicos, escuta o ensinamento da palavra e é fortalecida. E vai crescendo. Depois ele segue dizendo, ó, de maneira, 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Se um membro padece, todos. Lembra do chute na beira da cama que eu falei? Não precisa chegar lá e fazer isso aí, é só para nós entendermos aqui. Mas é por aí que a palavra de Deus está nos ensinando. Às vezes as coisas podem acontecer na vida de alguém, trago agora para a área espiritual, é uma palavra que é dita, que magoa, que entristece alguém. Mas ele recém começou, não tem problema. Ele nem é obreiro, nem tem um cargo ainda. É um membro do corpo. O dedinho mínimo, mas é um membro do corpo. Às vezes está machucado. E se entra uma bactéria ali, né? Vamos fazer uma comparação aqui. E se entra uma bactéria ali? Um corte. E aí, se não é tratado, o que acontece? Vai piorando. Vai piorando. Daqui um pouquinho, da ponta do dedo passa para todo o dedo. Se não trata, já passa para a mão. Não é? Aquele machucado. E aquela pessoa ali vai ficando triste. E aí aquela palavra já vai contaminando o seu coração e já vai formando uma raiz de amargura, e ela já expressa aquela insatisfação com outra pessoa, e ela já diz que ninguém gosta dela, que ela não foi bem recebida ali naquela comunidade.
que ela não é valorizada, que ela sofreu tanto e buscou na igreja uma ajuda, um socorro e não recebeu. E a bactéria vai, se alimentando, e vai tomando a mão, vai tomando o braço, daqui um pouco, perde o membro. Não é? Mas o Espírito Santo está aqui nesta noite para dizer que todos têm a mesma importância no corpo. É isso que a palavra de Deus nos diz aqui. Todos são úteis na obra de Deus. Todos, aleluia. Ora, versículo 27, encerrando. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então ele começa com o corpo de Cristo e termina com o corpo de Cristo dizendo: vocês 27, olha, vocês são o corpo de Cristo e seus membros em particular. Você não é pouca coisa, você faz parte do corpo de Cristo. Não aceite qualquer mensagem do inimigo, não é? Intimidando você, desvalorizando você, diminuindo o teu trabalho, a tua dedicação na obra, a tua chamada, o teu dom, o teu ministério. Você foi chamado e escolhido por Deus para fazer aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, e você faz parte do corpo de Cristo. E nós, como membros, vamos ajudar um ao outro. E não vamos permitir, né, que os membros façam, né, como eu falei aqui, né, rebelião, greve. A mão, já pensou se a mão amanhã resolve: eu não vou fazer nada, e aí você vai comer, ela não vou pegar o talher, não vou pegar o garfo, não vou nem pegar a escova de dente, fez greve. Não é todo o corpo que vai sofrer? Não é? Todo o corpo vai sofrer. Mas quando os membros todos estão unidos em prol do corpo, o corpo é edificado. Na igreja do Senhor é assim também. Todos fazendo a sua parte, o reino de Deus é que aparece e o nome do Senhor é que é glorificado. Deus abençoe em nome de Jesus.